このジョルノ・ジョバーナには言う。Você ainda se lembra do jogo Doki Doki que fez sucesso nos meados de 2017? Antes de começar a falar sobre Doki Doki, eu preciso dar uns avisinhos pra vocês. Tipo, eu acho que vocês perceberam que eu tô meio rouquinha. Isso é porque eu tô muito doente e gripada. Eu ainda não sei ao exato se é corona ou não, mas eu tô rezando pra que não seja. E eu também vou tentar ir atrás de fazer algum teste pra ver se é ou não. Mas não se preocupem com isso, porque de qualquer forma eu vou melhorar. Então, fiquem bem, se cuidem, passem álcool. E ainda bem que estamos saindo dessa pandemia, né? Outro aviso que eu preciso dar pra vocês é pra vocês entrarem lá no Discord, porque ele anda muito vazio e eu não tô gostando nada disso, porque eu trabalhei pra caramba com os administradores, porque vocês pediram muito pra mim fazer esse server, só que vocês não estão entrando, entendeu? Então tá meio difícil de manter ele vivo. Então se vocês puderem, por favor, entrar lá, eu agradeço. E a gente tá procurando alguns administradores também que fiquem bastante tempo online e que estão sempre interagindo lá, já que um administrador saiu por conta de alguns problemas e então agora a gente precisa de alguém para repor. Então possivelmente vai sair em algum momento um recrutamento, uma ficha. Então fiquem ativos lá, fiquem de olho se vai sair alguma ficha, alguma coisa para vocês serem administradores. E bom, vamos conversar lá sobre o que você quiser, vamos falar sobre jogos, sobre animes e tudo mais que você quiser. Tá, mas vamos ao assunto do vídeo. Você ainda se lembra de Doki Doki? Bom, Doki Doki foi um jogo que fez muito sucesso em 2017 e um pouco de 2018, que com o tempo acabou sendo muito esquecido por conta do hype gigantesco que ele teve com o passar dos anos. Eu ainda admiro muito esse jogo hoje em dia, mas muita gente esqueceu. Foi tipo um hype do nada que simplesmente foi abaixando com o tempo. Como outras coisas, é o normal. Mas eu acho que o Doki Doki não deveria ter tido um futuro tão triste assim, entendeu? E eu ainda admiro bastante esse jogo. Mas um avisinho que eu preciso dar sobre esse jogo, caso você nunca tenha ouvido falar, é que ele lida com automutilação, suicídio e entre outras coisas muito pesadas. Então, se você possivelmente acha que pode cair um gatilho aqui, eu te aconselho a sair desse vídeo, ver um vídeo mais leve, porque Doki Doki não é tão leve assim. É um jogo de terror psicológico e ele te assusta bastante dependendo dos gatilhos que você pode ter. Então, se você tem ansiedade, se você é sensível a esse tipo de assunto, fique fora disso. Mas para as pessoas que nunca ouviram falar desse jogo e ainda vão ficar no vídeo, irei introduzir vocês. Doki Doki é um jogo onde você é o protagonista, em que você está num grupo de literatura com várias garotas. Uma delas é a Sayori, a outra é a Natsuki, a outra é a Yuri e a principal é a Mônica. E você descobre que essa Mônica no final é uma manipuladora obcecada por você e que tem consciência de que está dentro de um jogo. Ou seja, é simplesmente algo inovador. É algo que você nunca esperava de um jogo assim, um jogo tão simples, com uma aparência tão doce, ser de terror psicológico, também mostrar um personagem com consciência, ele realmente mexe dentro do seu computador e você se sente bem mais imerso nessa experiência de jogo. Então é um jogo que assim, deveria ser bem mais valorizado com o passar do tempo, porque ele não deveria envelhecer, porque é um conceito novo, algo novo de um personagem ter consciência de que ele realmente está num jogo. Isso realmente é meio assustador, porque, tipo, ela realmente mexe no sistema do seu computador e mexe em alguns lugares e ela fala seu nome, etc. E é bizarro no final do jogo.
Mas vamos também relembrar outros motivos do porquê Doc Doc não merecia ter envelhecido como ele envelheceu. A gente tem várias situações muito importantes aqui, que tem muita profundidade para os personagens, você precisa teorizar para você chegar numa conclusão. Então, eu acho que ele não merecia ter tido o final que ele teve, porque a gente tinha muita coisa ainda para pensar sobre isso. A gente tinha a Yuri com automutilação, a gente tinha a Sayori com suicídio, a gente tinha a Natsuki com problemas que ela tinha com o pai. Então tem muita coisa aí no meio, muita coisa que a gente poderia se aprofundar mais com o passar do tempo, mas que infelizmente foi esquecida. E agora eu vou adentrar um pouco mais de cada um desses temas e como são levados pelo jogo, como Doc Doc lida com esses temas e como é simplesmente assustadora a forma que ele lida. Então, vamos lá. O horrível suicídio de Sayori. Em algum momento de 2017, o YouTube deve ter te recomendado um vídeo. YouTubers reagindo ao suicídio de Sayori. E você provavelmente ficou se perguntando o que caralhos é isso e por que eles estão tão assustados. Porque é simplesmente algo chocante. E não é só pela forma que foi feito, não é só por causa da estética visual daquilo, também por causa disso, porque é simplesmente uma cena muito assustadora dos olhos dela sem vida e ela amarrada naquela corda. Então é algo visualmente assustador também. Mas por trás tem toda uma teoria que mostra que ela já estava dando sinais de que ela ia fazer isso, e isso assusta demais. É um terror psicológico que não dá pra explicar. Então, tem a teoria de que ela simplesmente fez um poema antes que falava um pouco sobre isso. Ela falava sobre o quanto ela era feliz, sobre o quanto ela gostava da vida dela, sobre o quanto ela gostava dos amigos dela, sobre o quanto ela queria alegrar os amigos dela, mas com o tempo esse poema vai ficando um pouquinho mais obscuro. Ou seja, ela vai diminuindo até chegar no fundo do poço, onde ela mostra os reais sentimentos dela, de que ela se sente uma pessoa sem felicidade, que ela fica tentando procurar aquilo dentro dela para oferecer para os amigos dela, mas que ela não tem mais aquilo, que ela não sente mais felicidade, que ela sempre tem que estar atrás disso e que ela sempre tem que estar caçando até o fundo do poço para achar uma felicidade dentro dela, sendo que ela nunca acha, apesar da aparência tão feliz dela, tão animada dela, que ela sempre parece estar sorrindo, mas ela simplesmente não acha mais a felicidade que tinha nela. A Yuri era viciada em automutilação. Sim, a Yuri era viciada em automutilação e a gente pode ver isso num poema. Um poema que fala sobre um guaxinim que veio na janela dela de noite. E bom, o que tem de mais num guaxinim? O problema é que o guaxinim era a vontade de se cortar. E ela estava cortando pão com uma faca. Ela olhou para a faca e simplesmente cortou o braço, ou alguma parte não especifica, porque é um poema, uma metáfora, então a gente não sabe o exato. Mas ela, na metáfora, fala que ela deu um pedaço de pão ao guaxinim, ou seja, ela alimentou aquela vontade de cada vez mais se cortar, cada vez mais fazer mais cortes para se sentir melhor, e fala que no final a faca era muito bonita, ela tinha uma cor bonita, ela era reluzente, então é uma metáfora que ela se automutilava, tanto que a morte dela é um suicídio, é ela enfiando a faca em si mesma, no próprio peito, porque ela adorava essa sensação de facas e essa dor, e ela precisava de ajuda também. Era uma pessoa que precisava de muita ajuda, e a gente também leva isso pra fora de Doc Doc, como a gente fez com a Sayori, uma reflexão importante pra gente saber se um amigo nosso precisa de ajuda, se ele tá usando blusas demais, mesmo que esteja num calor, para esconder os cortes dele. Natsuki tinha um pai extremamente abusivo.
A Natsuki fez um poema pelo qual ela falava o quanto ela gostava de fazer coisas com o pai dela. Por exemplo, eu gosto tanto de quando o papai chega cedo, eu gosto tanto de quando o papai fala comigo, de quando ele chega sem me acordar. Tudo isso é uma metáfora para o que ela não tem, para as coisas que ela de fato não tem na vida dela, que ela não tem uma relação boa com o pai dela, que o pai dela não conversa com ela, não faz comida para ela, ou seja, ela tem muitos problemas com o pai, ela tem uma relação muito abusiva com ele e ela aprendeu a ser independente mesmo sendo bem pequena, mesmo sendo uma pessoa que ainda tá em evolução. Então isso é realmente meio assustador, porque a gente não sabe o que tá se passando na mente dela. E ela tá sempre tentando ser uma pessoa muito forte, independente. A gente entende o porquê que ela é assim quando a gente olha dessa visão, que a gente olha que ela tem problemas com o pai, que ela não tem uma pessoa que cuide dela, que faça ela se sentir realmente uma pessoa que não precisa ser dependente dela mesma, e sim da pessoa que ela devia ser independente, que é o pai dela. Então é uma coisa bem profunda também da gente se pensar. Mas bom, é isso. E eu queria dar os créditos ao Mr. Léo, acho que fala assim, que foi quem mostrou essas teorias. Eu não sei se foi ele quem fez, mas foi do vídeo dele que eu peguei essas teorias que falavam sobre automutilação, suicídio e a razão delas terem feito tal coisas. E eu acho que já foi confirmado alguma coisa assim, então podem levar como verdade se vocês quiserem. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tinha esquecido totalmente de Doki Doki por um bom tempo, até que eu tava olhando alguns vídeos antigos, tava me lembrando de umas coisas e eu vi sobre isso e eu pensei, nossa, seria interessante gravar sobre isso. E é um dos jogos que eu também gostei muito quando eu era menorzinha. E eu acho que vocês mereciam relembrar isso, a gente merecia relembrar essa época que foi o Doki Doki, o surto que todo mundo tava de ir atrás desse jogo. E bom, eu pretendo fazer mais desse quadro que eu fiz. E o próximo que eu pretendo fazer é de um joguinho bem assustador, que dessa vez é assustador mesmo, que é o Castelo Mogeko. Se você provavelmente era criança na época que você viu isso, você também foi traumatizado, assim como eu. Mas enfim, eu adoro aquele jogo até hoje e eu sinto que vocês vão adorar um vídeo sobre relembrando o Castelo Mogeko. Então, é isto, vão nas minhas redes sociais e bye bye!